António, bom dia, cumprimentá-lo, cumprimentar quem nos vai ouvir. Eu diria que relativamente à modernização da gestão pública, da gestão da coisa pública, eu dividiria essa temática eventualmente em três pilares. Naturalmente, aquilo que vou dizer é numa perspectiva da gestão dos serviços municipais do Concelho de Louros, mas que diria que é transversal ao país, portanto, é algo em que eu acredito que quer a administração pública local, quer a administração pública central deveria estruturar a sua intervenção em três perspectivas, em três pilares. Um primeiro pilar que se prende com a própria gestão interna dos serviços e o seu relacionamento com o cidadão, numa perspectiva de aumentar, por um lado, a eficácia e eficiência do funcionamento dos serviços, fazer mais com menos recursos ou com os recursos existentes, maximizando, no fundo, a sua atividade e o valor acrescentado do seu trabalho. Por outro lado, numa perspectiva de aumentar a transparência e a democraticidade da gestão da coisa pública, diria, da atuação dos políticos responsáveis por essa gestão. Um outro pilar que se prende com a gestão da prestação do serviço público, da gestão do espaço público, nas suas mais variadas vertentes, desde gestão do espaço de jardinados, da recolha de resíduos sólidos urbanos, distribuição de águas, gestão da iluminação pública, da segurança, da promoção da atividade cultural, da dinamização, do apoio aos pequenos empresários no Concelho. Portanto, digamos que este seria um segundo pilar da intervenção. E há um terceiro pilar que se prende com a divulgação do Concelho para fora e com a melhoria da atratividade do Concelho de vários pontos de vista. Foi tema do último programa que fez, o turismo, de trazer mais visitantes ao nosso Concelho, de aumentar a procura pelo nosso Concelho e desta forma atrair investimento neste setor de atividade, por um lado. Por outro lado, a divulgação do nosso Concelho e a promoção da sua atratividade, um Concelho, enfim, com acessibilidades relativamente boas, pelo menos do ponto de vista rodoviário, de forma a trazermos para o Concelho mais empresas. Ainda relacionado com isto, é minha forte convicção de que os serviços municipais se deveriam transformar num laboratório aberto, numa perspectiva de permitirem às empresas prototipar novos produtos e serviços no domínio das tecnologias de informação e comunicação, trazendo para o Concelho, tornando o Concelho atrativo para empresas de elevado valor acrescentado, numa forma de dinamizar, de modo a dinamizar a atividade económica do Concelho, ter mais empresas sediadas no Concelho, aumentar a riqueza no Concelho e, desta forma, conseguir proporcionar aos nossos concidadãos que residem no Concelho melhor qualidade de vida, com um melhor serviço público e com a capacidade de lhes cobrar menos impostos, que é aquilo que nós todos desejamos. É um serviço público de qualidade, um serviço público que responda às nossas expectativas, ao custo mais baixo que seja possível, o que se traduzirá naturalmente na cobrança de menos impostos para quem vive e para quem tem as suas empresas sediadas no Concelho de Louros. Bom, ao nível da gestão, em termos de medidas a implementar, diria, num curto, médio, nós estamos a falar de uma área com um gradiente tecnológico muito elevado e, portanto, é preciso dar uma cautela quando abordamos esta temática. Portanto, nós não estamos a falar de coisas que estalamos os dedos e amanhã estão implementadas. Portanto, digamos que para serem implementadas de uma forma sustentável, e de uma forma sustentável, o que quer dizer com isto é que sejam implementadas de forma a que o município consiga controlar
os modelos e a tecnologia que tem que implementar no terreno para que estas realidades se tornem passo do pleonasmo, uma realidade. É preciso aqui alguma cautela no sentido de nós conseguirmos especificar muito bem o que é que queremos, por forma a não ficarmos dependentes, de um único fornecedor e disso ter custos acrescidos no futuro que depois dificilmente são suportados pelo município. E, portanto, eu diria que o que é preciso fazer é um levantamento, a primeira coisa a fazer é um levantamento concreto daquilo que existe. E o que existe não é muito de um ponto de vista integrado. Existe alguma coisa no Conselho, mas existe alguma coisa implementada para dar resposta a requisitos específicos, com tecnologias próprias, com dificuldades de interoperabilidade, portanto, este é um levantamento que é preciso começar por fazer. O que é que existe? E a seguir desenhar uma arquitetura para que, quando se começarem a implementar soluções que deem a resposta a situações específicas, essa implementação surja integrada numa arquitetura que assegure a interoperabilidade entre os diferentes sistemas de informação que se venham a implementar, com dois objetivos. Um objetivo no fundo, ter uma estrutura com custos controlados, nomeadamente custos de instalação e custos de exploração, e a outra perspectiva é de assegurar, no fundo, a interoperabilidade entre estes diferentes sistemas de informação e potenciar, no fundo, a informação e o tratamento da informação para alcançar o objetivo que é prestar um serviço público mais eficiente, mais eficaz e de melhor qualidade. Portanto, este diria que é o ponto de partida para começarmos a fazer alguma coisa. Eu sei que os ciclos políticos pressionam muito os políticos, querem mostrar obra portanto, há uma inércia de arranque e depois a seguir, ao querer começar a correr para chegar ao fim do mandato e ter obra para mostrar, mas diria que nós estamos numa área em que, do meu ponto de vista, esta forma de atuar lesa o erário público em termos do médio prazo, se por um lado melhora a prestação de serviço público e pode contribuir para essa melhoria, por outro lado onera, os custos de exploração sobem exponencialmente e podem começar a atingir situações de pouco comportáveis e que possam pôr em causa investimentos depois em termos de futuro para manter uma infraestrutura deste tipo. Portanto, a primeira questão é fazer um levantamento do que existe, definir uma arquitetura de referência para implementar este tipo de soluções e depois a seguir, feito isto, eu diria que começaria a trabalhar por forma a integrar o que existe nesta arquitetura de referência, numa perspectiva de tornar os sistemas de formação existentes interoperáveis e começarem a falar uns com os outros, para conseguir alcançar, no fundo, uma gestão mais eficiente do funcionamento dos serviços municipais, funcionamento interno e da interação com os cidadãos. A interação com os cidadãos é fundamental. Hoje nós falamos muito em transparência e em democracia, mas a transparência e a democracia, enfim, não passam de palavras vãs se não disponibilizarmos, se a informação não for partilhada. Eu, ao dar entrada, um exemplo, ao dar entrada na Câmara de um projeto de licenciamento de uma infraestrutura, de uma urbanização qualquer, se eu não conseguir acompanhar a tramitação administrativa desse meu processo, dificilmente consigo dizer que tenho uma administração pública transparente e democrática, porque os processos começam a demorar tempos que vão para além do razoável em termos de licenciamento,
tempos que a vida hoje é muito mais rápida do que era há 20 anos atrás, portanto, as coisas acontecem a uma velocidade muito superior, e há oportunidades que acabam por se perder se a resposta não for célere e não for tomada no momento certo, em que quem tem dinheiro e quem quer investir acha que é a oportunidade para rentabilizar o seu investimento. Portanto, para mim é fundamental para que um concelho se torne atrativo, que de facto o relacionamento com o cidadão, o relacionamento com as empresas, seja um relacionamento facilitado por aquilo que as tecnologias de informação hoje conseguem proporcionar, que é muita transparência na tramitação dos processos, por um lado, e por outro lado, a disponibilização de informação ao cidadão comum, numa perspectiva de que ele possa formar a opinião e ter sentido crítico. Portanto, este seria uma das primeiras medidas, ou as duas primeiras medidas que do meu ponto de vista, teriam que ser tomadas. Depois, há áreas que eventualmente poderiam ter aqui algum trabalho paralelo ao nível da gestão do espaço público, porque o Concelho de Loures tem grandes dificuldades em áreas que estão perfeitamente identificadas, ao nível da recolha dos resíduos sólidos urbanos e da distribuição de água, em que não tenho dúvida absolutamente nenhuma de que a introdução de tecnologia nestes dois setores, recolha de resíduos sólidos urbanos e promoção da economia circular através da reciclagem e a distribuição de água, não tenho dúvidas nenhumas que são dois setores que teriam muito a ganhar com a introdução de tecnologia, com dar a possibilidade de mitigar algumas dificuldades que muitas vezes são enumeradas e que nos seus programas muitas delas têm sido referidas, que condicionam a atuação da empresa municipal que trata desta matéria, a custos mais baixos, aumentando a eficiência e eficácia dos recursos existentes, quer humanos, quer materiais, e proporcionando ao cidadão um serviço público de maior qualidade, criando, no fundo, um espaço mais aprazível, que é aquilo que todos nós desejamos que aconteça numa envolvente que nos rodeia, e por esta via eu diria que isso teria alcançado. Uma terceira área, pediu-me três, uma terceira área, diria que seria ao nível da eficiência energética. Nós somos um país que vivemos muito de tabus. Não é que eu acho mal, mas encerraram-se as centrais a carvão porque são muito poluentes. Portanto, neste momento, as duas últimas centrais a carvão que estavam em funcionamento do país foram encerradas. Mas nós importamos energia elétrica, porventura alguma dela produzida em centrais a carvão e porventura alguma dela produzida com energia nuclear. E não se vê ao nível do país, nem em termos de administração pública central, nem local, e iniciativas, vê-se algumas, não se vê, não é bem verdade, vêem-se algumas, mas são poucas, são muito ténues. E devia haver um desígnio nacional, através da Associação Nacional de Municípios, que induzisse nos 308 municípios do país um desígnio de tornar o país mais sustentável em termos de produção de energia elétrica. E isso passaria por algo que vem sendo falado, e há alguma legislação já produzida sobre esta matéria, mas que os sinais da sua aplicação no país são muito ténues, que é a promoção do aparecimento de comunidades de energia elétrica locais que produzam para autoconsumo e para vender à rede energia elétrica a partir de fontes renováveis. E esta é uma matéria que o Concelho de Loures podia ser pioneiro, porque há alguns municípios no norte do país já com iniciativas nesta área, mas são poucas e de pouca visibilidade. E o município de Loures, na área metropolitana de Lisboa, é uma área que poderia ser pioneiro e que poderia fazer a diferença na área metropolitana de Lisboa, porque estamos a falar de tecnologias
já maduras, mas com uma implementação ainda embrionária, com espaço para investigação e desenvolvimento, e tudo isto em conjunto podia ser um setor em que o município de Loures marcaria a diferença certamente na área metropolitana de Lisboa se abraçasse este desafio rapidamente, porque se não o fizer, não tenho dúvidas nenhumas que outros municípios na área metropolitana vão abraçar. Está a nascer um parque tecnológico de grande dimensão no Monte da Caparica, encostado à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, o Oeiras Valley com o Tagus Park, portanto, há ali uma simbiose entre as duas coisas, que já tem clusters tecnológicos de elevada importância no seu território e portanto, isto são áreas apetecíveis e que certamente os clusters tecnológicos já estão instalados e a dinâmica que está criada vão lá chegar rapidamente. E, portanto, este seria um setor que eu diria que em Loures podia fazer a diferença. A questão do laboratório aberto não é nada de novo e é algo que inclusivamente está experimentado no país. E está experimentado no país, nomeadamente, não só, mas diria que o município do Fundão foi pioneiro nesta matéria. O município do Fundão estabeleceu esta estratégia há cerca de 20 anos atrás e o que fez foi disponibilizar a sua infraestrutura para que empresas que quisessem pudessem usar a infraestrutura no sentido de fazer a prototipagem de produtos. E foi assim, também em conjunto com a dinamização das conhecidas aldeias do Xisto, que conseguiu levar para aquele território startups e, mais recentemente, algumas empresas já mais consolidadas que começaram a desenvolver produto usando a infraestrutura do município. Isto deu ao município o quê? Deu ao município várias coisas. Deu ao município colocar, no fundo, a sua infraestrutura tecnológica na crista da onda. Deu ao município a capacidade de atrair para o seu território empresas e profissionais com uma formação de nível superior. E isso induziu no município desenvolvimento económico e a capacidade de proporcionar melhor qualidade de vida a todos aqueles que residem naquele território, um território do interior, um território servido para a A23 com portagens caríssimas para chegar ao aeroporto de Lisboa, mas que não foi impeditivo. A postura dos autarcas locais permitiu que todas estas desvantagens não fossem impeditivas de conseguir atrair para o seu território empresas, startups e profissionais altamente diferenciados em termos de formação. Eu ouvia o Presidente da Câmara do Fundão, o tempo passa depressa e, entretanto, meteu-se a pandemia e a gente perde um bocadinho a noção do tempo, mas, salvo erro, há uns 3 anos, 4 anos atrás, num evento em que participei, em que ele foi orador, dizer, no meu município, hoje eu posso dizer que tenho 1000 engenheiros recenseados no município do Fundão. E 1000 engenheiros recenseados no município do Fundão. Alguns vieram da Covilhã, mas muitos provavelmente foram de Lisboa e muitos provavelmente foram de Coimbra e muitos provavelmente foram do Porto. Que procuraram, no fundo, fixar a sua residência naquele território, que levaram para lá as suas famílias, que muitos deles serão jovens, que têm lá os seus filhos, que dinamizaram as escolas, muitas delas estão a fechar para o país, no Fundão não fecham. E, portanto, criou-se ali uma dinâmica de elevado valor acrescentado, quer para os serviços municipais, quer para aquele próprio território que, estando no interior do país, estando numa zona de fraca densidade populacional, tinha, à partida, todos os ingredientes para acontecer aquilo que vai acontecendo um pouco por tudo o que é interior de Portugal. O Fundão faz a diferença deste ponto de vista
por maioria de razão, um município com esta postura na área metropolitana de Lisboa, com as acessibilidades rodoviárias que nós temos, com a proximidade ao aeroporto, com a proximidade às grandes infraestruturas ferroviárias que servem o país, tinha todas as potencialidades para que isto desse resultados tão bons ou melhores do que aquilo que deu no município do Fundão.